Olá, meus amigos, aqui é o Valmir, sou supervisor comercial da JFL Alarmes. Vamos a mais uma live, falando agora do nosso teclado TS400, que é a tecnologia Touchscreen. Na tecnologia Touchscreen, o TS400, a gente vai mostrar para vocês, ter a oportunidade de mostrar como que ele vai ser conectado à nossa central, né? E como que eu posso programar minha central a partir dele, né? Lembrando a vocês que hoje estamos aqui junto ao promotor técnico Diego Arthur, que é quem vai nos auxiliar aí principalmente nas dúvidas que forem surgindo. É importante que todos nos deem um retorno em relação ao nosso áudio, se está tudo ok, se o vídeo está bacana, né, para a gente prosseguir aí, e com certeza será mais uma live de grande sucesso. Por que a gente definiu e resolveu falar do nosso TS400? O nosso TS400, a JFL, ela disponibilizou, e principalmente por duas situações, que são o quê? Primeiro, para a gente ter um produto altamente tecnológico, e ele pode ser utilizado na nossa família de centrais de alarme monitorada. Então é a linha de centrais Active, onde temos a Active 8, Active 20 Ultra, Active 20 GPRS, Active 20 Ethernet, Active 32 Duo, Active 20 Bus, Active 100 Bus. Então, em todos os nossos modelos de Active, eu posso utilizar a tecnologia Touchscreen, né? Então, na hora de oferecer o meu sistema de segurança eletrônica, a gente sempre recomenda que você também faça a utilização do TS400. Então, em primeiro lugar, para o seu cliente, ele receberá um produto altamente tecnológico, onde nós vamos observar que através aí do seu teclado, né, então nós temos aqui, Touchscreen, através do toque, eu vou conseguir operar o meu produto. Então o meu cliente ele terá a possibilidade de manusear o produto com uma maior facilidade. Então esse teclado aqui, ele é justamente para dar uma maior conectividade do cliente junto ao alarme, ao seu alarme. Outra função interessante, ou outra aplicação interessante que a gente costuma recomendar é porque na hora da nossa configuração, a gente sabe que às vezes a gente vai configurar o teclado, configurar o nosso alarme, a gente faz a configuração através do teclado. Então, através desse touchscreen, ele vai acabar sendo uma excelente ferramenta de trabalho. Por quê? Porque eu não necessito do manual. Basta eu utilizar o seu monitor, onde ele vai me informando todos os campos de programação possíveis. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Observa vocês que aqui na parte traseira dele tem a conexão dos fios, onde nessa conexão é muito simples para eu efetuar na minha Active. Essa conexão de fios, eu tenho um par de fios onde eu vou utilizar para a alimentação positiva e negativa da minha central. Eu tenho outro par de fios que é a comunicação de dados, que é através dos fios azul e fio branco. Então, lá na minha central Active, eu já tenho fio A do teclado e fio B do meu teclado também. E eu tenho também, disponível em todos os teclados, esse fio aqui, que é um fio na cor verde. O que significa esse fio na cor verde? Esse fio aqui é justamente para eu poder habilitar e também utilizar a zona do meu teclado. Por que isso? O meu teclado, lá no meu painel de alarme, na minha central Active, o meu teclado geralmente ele já fica próximo à entrada. Então, eu automaticamente posso fazer a utilização desse fio verde, já colocando um sensor para proteger aquele hall de entrada, aquele local onde fica o teclado, não necessitando buscar uma fiação até a minha central física. Então, o nosso TS400 a gente vai
começar agora a operação dele. Bora lá, vamos agora configurar toda a minha central. Então aqui nós temos o nosso teclado, né, onde a gente vai configurá-lo. Né? Então, nesse teclado aqui, ó, o TS400, a primeira mensagem que ele me mostra, assim que eu conecto a minha central, é essa daqui, ó. É a mensagem para eu poder dizer qual é esse teclado dentro do meu sistema. Então, eu tenho aqui, ó, que endereçá-lo. No caso, o modelo de alarme que a gente está utilizando agora é o modelo Active 20 Ultra. E no modelo Active 20 Ultra, ela disponibiliza e possibilita que eu utilize até 4 teclados, né? Então, sendo esses 4 teclados, eu vou definir um exemplo. O nosso TS400, ele vai ser o teclado de endereço 1. Então, eu chego aqui no meu teclado e digito 0, 1. Ótimo! Esse já é o próximo menu que ele vai me dar. Então, aqui eu já conto com algumas informações distintas, né? E para facilitar a operação do meu sistema. Então, eu tenho aqui, ó, informação da hora que está o meu alarme, informação do dia e do mês que está programado em meu alarme, e eu tenho aqui informação se o meu sistema de alarme está desarmado, se eu quero a função de armar ou se eu quero a função de armar de forma forçada. No meu canto superior direito aqui, eu tenho a indicação de que há algum problema no meu sistema. E logo aqui abaixo eu tenho a tecla que me dá acesso a toda a programação do meu alarme. Então vamos iniciar aqui, ó. Um exemplo. Quando o meu teclado já fica sem nenhuma das informações ou uma tela de descanso, ele vai deixar a informação aqui, ó, com a logomarca, a hora e a data estará bem destacado. Então, vamos aqui, eu dei um toque. Vamos inicialmente ver qual é o problema que eu tenho no meu alarme. Quando eu clico nessa tecla de atenção, ele vai me informar qual é o problema que eu tenho. E aqui abaixo, eu vou ter acesso a toda a programação. Olha só, aliás, deixa eu retificar aqui, ó. Aqui acima, ele está me dizendo que há um problema. Mas para eu visualizá-lo, eu entro na tecla de menu e digo aqui, qual é o problema que eu tenho? Aqui ele está me listando que o meu alarme está com problema de bateria. Ou a bateria está com uma carga baixa, ou até mesmo o meu sistema de alarme está sem a conexão da bateria. No nosso caso, a nossa central aqui está sem a bateria. Acabei de conectá-la e mais adiante a gente vai ver aqui, ó, que já não aparece mais a informação de problema. Ainda nessa tela de menu inicial aqui, eu tenho a tela que me dá acesso à utilização como se eu for o cliente do local onde o alarme está instalado. Por quê? Porque quando eu digo aqui, ó, nessa aba aqui, programação, significa que eu já tenho acesso a toda e qualquer programação do meu sistema. Então eu venho aqui, por exemplo, como consumidor, como a pessoa que opera o alarme, se eu clicar, por exemplo, na tecla zona, vai me dar duas opções. Ou eu posso inibir as minhas zonas, ou eu posso visualizar as zonas que estão abertas. Sempre tenho essa tecla aqui de voltar ao meu menu anterior. Então, quando eu clico, eu retorno ao menu anterior. Aqui ele me dá também já o acesso às PGMs, onde quando eu clico, eu vou digitar a senha do meu usuário.
uma senha que tenha acesso à PGM e eu posso acionar a PGM que eu quiser. Aqui ele saiu da tela e voltou para a tela inicial. Mas aqui vamos simular algumas configurações, que a partir dessas configurações vai ficar mais simples e fácil da gente visualizar como o consumidor pode operar esse produto. Vamos lá, ó, tecla de menu de programação. Vou pressionar aqui, ó, programação. Na programação eu vou entrar com a senha de configuração do meu alarme. No nosso caso, sai de fábrica 5, 6, 7 e 8. A partir desse momento, já vai abrir a aba para eu configurar todo o meu sistema. Então, eu posso ver aqui que eu tenho as abas para configurar as zonas, os usuários, partições, comunicação, horários, tempos, data e hora e os meus teclados. Aqui, inicialmente, vamos simular a programação de zonas. Eu venho e seleciono zonas. Aqui, quando eu tenho um sinal indicativo na cor verde, está positivando a minha configuração. Ou seja, aqui está dando positivo que eu devo utilizar resistores de fim de linha no meu sistema. Caso eu desabilite, não é mais necessária a utilização dele. Ressalto a vocês que qualquer um desses campos que eu habilite ou desabilite, quando finalizar a programação, é importante clicar nesse disquete aqui, que é justamente para salvar a configuração que eu fiz. Então, voltemos aqui, ó. Eu quero que nas minhas zonas dispare se houver algum curto em alguma zona, ou seja, se alguma fiação de repente entrou em curto, se alguém tentando sabotar o meu sistema coloca um curto na fiação, eu habilito aqui. Habilita as zonas duplas, ou seja, para eu utilizar o máximo de zonas que a minha central disponibiliza. Habilita tamper. Qual que é a função do tamper? A função do tamper é a antissabotagem dentro do meu sistema de sensores. E aqui por diante, olha só, eu tenho a tecla de navegação, onde eu vou selecionar e programar cada uma das zonas. Um exemplo, a minha zona 1. Se eu quero programá-la, eu pressiono na setinha dela. Aqui eu posso editar o nome da minha zona. Venho nesse teclado aqui, vem de fábrica, chamando-se zona 1. Então, eu posso apagá-la. Vamos supor que ela esteja instalada num sistema de alarme aí, numa residência. A zona 1 será o ambiente sala. Eu posso nomear aqui ambiente sala, dei um OK, já apareceu zona 1. Toda vez que disparar, vai informar que a sala foi disparada. Tipo de zona. Se eu quero que seja uma zona temporizada, seguidora, uma zona com a função ronda, uma zona com a função 24 horas, então eu posso, por exemplo, eu vou atribuir que a minha zona 1 vai ser temporizada. Por que aqui temporizada 1 e temporizada 2? Justamente porque nesse modelo de alarme que se trata da Active 20, eu consigo ter a possibilidade de 2 tempos distintos, que é justamente para eu poder trabalhar com partições distintas. Fiz a programação da minha zona 1, automaticamente eu confirmo essa programação. Então, feito isso, já volta para o menu anterior e eu posso retornar aqui também. Zona 1 já vai me nomear como sala. Uma segunda zona, por exemplo, caso eu queira, a zona 2. Clico aqui, quero editar o nome da zona 2. Apago, como se fosse o teclado de um computador mesmo. Eu quero que a minha zona 2 seja a cozinha. Digito aqui o nome do ambiente que vai pertencer a essa zona.
dou um OK. O tipo da zona 2 eu vou deixar como imediata. OK, mando voltar ao menu anterior. Qual é o atributo que eu vou ter nessa zona? O atributo, se vai pertencer à partição A ou à partição B, se será uma zona no modo stay, se será uma zona no modo silencioso, se eu posso inibi-la, função chime, inteligente, autoanulável ou sirene intermitente. Qualquer uma dessas configurações, caso eu queira, a exemplo, eu quero a zona 2 como inteligente. Basta eu selecionar e pressionar a teclinha confirmando essa configuração. Então aqui, pessoal, nós temos a oportunidade de visualizar todo e qualquer campo de programação que eu queira fazer. Então aqui eu vou ter acesso diretamente através do touchscreen, justamente para facilitar, sem nenhum tipo de erro. Uma outra situação também que a gente costuma dizer é da seguinte forma: eu tenho aqui o meu teclado TS400. Na hora que eu vou instalar ele tem uma função muito diferenciada em relação ao mercado, que disponibilizamos ao mercado, aliás. Que é o quê? A gente vai simular também a instalação dele através da função porta-retrato digital. Então é mais um argumento na hora da gente ofertar o produto ao nosso cliente. Por quê? Porque no momento em que ele estiver em stand-by, ou seja, a tela dele está aqui apagada, ele pode ter a função de porta-retrato digital, que é justamente para quê? Para eu colocar um cartão de memória nele, com fotos salvas, e essas fotos ficam rotacionando na tela de descanso dele. Então é um porta-retrato digital que eu posso ter aí disponível para o meu cliente. E voltando aqui, só para a gente continuar na nossa configuração, eu posso voltar ao menu anterior. Tenho aqui a configuração ou programação já do ambiente sala, do ambiente cozinha. Eu quero uma nova zona, eu quero configurar uma nova zona. Eu venho aqui, zona 3, um exemplo. Cliquei nela, com o meu teclado, eu venho aqui e apago o que anteriormente estava configurado e defino qual que é o ambiente da minha zona 3. A garagem, um exemplo. Então venho aqui, digito o nome que será essa zona, dou um OK. E aqui embaixo eu vou definir qual tipo que será. Será uma zona temporizada? Seleciono e dou OK. Quais atributos ela terá? Ela será uma zona, um exemplo, será uma zona aí com sirene intermitente. Eu venho, seleciono a função, o atributo que eu quero para ela e mando salvar. Quando eu pressiono a tecla voltar de navegação, eu volto sempre ao menu ou à tela anterior. Então eu venho aqui, se eu voltar novamente, eu volto lá na tela de menu raiz da configuração do meu alarme. Então eu tenho aqui também a possibilidade de usuários. E olha só, meus amigos, vou observando aqui a vocês que toda e qualquer dúvida que vocês tenham, automaticamente podem fazer aí, viu? Tá tendo bastante pergunta aí, bastante dúvida, Diego? Por enquanto não, tem algumas dúvidas só, mas vamos pedir para o pessoal aí que se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Ótimo, vamos lá, pessoal. Toda e qualquer dúvida, a gente está aqui justamente para ajudá-los, né? Estamos disponíveis aí justamente para falar do nosso teclado aí, para dar mais instruções. Em relação ao alarme também, a gente consegue passar para vocês. Então aqui, na tecla de usuários, eu vou ter listado, olha só, eu posso fazer aqui
a transição de uma página a outra e vai me dando até o limite de usuários que eu consigo configurar de acordo com o modelo. Eu posso observar aqui que aqui está me dizendo que eu estou na página 8 de um total de 10 páginas para listar os meus usuários. Então, um exemplo, eu vou lá na minha primeira página. Vamos configurar um usuário? Um exemplo, usuário 1. Eu venho aqui, o nome dele. Vou editar o nome desse usuário 1. Um exemplo, esse usuário 1 vai ser o Valmir. Já coloquei aqui. Dei um OK. Qual é a senha dele? Vou colocar lá 1111 para facilitar. Automaticamente ele pede para eu confirmar a nova senha. Então eu venho aqui, digito 1111 também. Já confirmou. Quais são os atributos que o usuário Valmir pode ter aí no meu sistema? Eu venho aqui embaixo e vou dizer o que ele pode fazer. Olha só, mais uma vez eu enxergo aqui que eu tenho a possibilidade de até 2 páginas de configuração. Então eu estou aqui na primeira página e eu posso ir até a segunda. Um exemplo, o Valmir, ele vai poder nesse dispositivo, nesse alarme, vai poder acessar via SMS, via telefone, via aplicativo ou via qualquer meio de comunicação com o meu alarme. Eu venho e coloco aqui e seleciono. Quando eu venho para a minha segunda página, ele me dá até a configuração de operar até a 4ª PGM. O que é a PGM no meu sistema? A PGM é o relé programável. É o relé onde eu consigo configurar o acesso ao meu alarme através do quê? Comandando uma fechadura, comandando um portão eletrônico, comandando de repente um irrigador, comandando aí uma lâmpada, enfim, a PGM, como podemos falar até em outras lives e já falamos também em anteriores, a PGM é justamente para eu efetuar a automatização do ambiente onde o sistema de alarme está sendo instalado. Então eu volto aqui, ó. Por exemplo, operar a PGM1, o Valmir terá acesso. Quando eu venho aqui na segunda tela, um exemplo, operar eletrificador. Olha que fantástico. As centrais monitoradas JFL, elas possibilitam aí que se o meu cliente tiver uma central eletrificadora JFL no modelo ECR18, eu consigo aí interligar esse eletrificador ao meu alarme e fazer o comando do meu eletrificador diretamente aqui do meu teclado da central. Quando eu atribuir as funções ao meu usuário, reforço a vocês, venho aqui e mando salvar as configurações. Daí, de repente, olha só, esse teclado aqui, o TS400, eu posso configurar também caso eu tenha controles remotos no meu sistema. Reforço a vocês que esse teclado aqui, ele já possui um módulo receptor incorporado à placa. Então ele já sai de fábrica pronto para aceitar controles remotos, né? Então eu posso configurar aqui, ó, um exemplo. O usuário Valmir, já defini a senha, já definimos quais são os atributos, ou seja, o que o usuário Valmir pode fazer no meu sistema. E agora vamos falar o que cada botão do meu controle remoto pode fazer no meu sistema. Um exemplo, o controle remoto aqui da JFL, que comumente é um de 3 teclas, eu seleciono aqui a minha tecla 1, eu posso definir que é para armar e desarmar tudo. Eu armo e desarmo qualquer uma das partições. Quando eu venho aqui e salvo, já defini
que a tecla 1 é para armar e desarmar total. A tecla 2 do controle remoto, um exemplo do usuário Valmir, é para acionar ou desacionar PGM1. Eu venho e salvo. A tecla 3 do controle remoto do Valmir é para acionar uma função pânico. Um exemplo. Venho e salvo. Observa vocês que o TS400 ele tem um limite aí para eu trabalhar com até 32 zonas, ou seja, 32 sensores sem fio, e aceitar até 99 controles remotos. Ou seja, eu consigo configurar até todos os usuários de todas as Actives para acessar o meu sistema de alarme através do controle remoto. É importante ressaltar que quando vai utilizar através do controle remoto, se o alarme Active estiver sendo monitorado, vai chegar a informação até o monitoramento de quem armou e quem desarmou. Voltando aqui ao menu anterior, eu retorno aqui, programação do usuário 1, mais um dígito aqui no voltar, menu raiz, usuário 2. Vamos cadastrar o Diego aí também, o Diego Arthur aí. Vamos dar um acesso a esse alarme aí a ele. Então, no teclado, o nome do usuário, Diego. Ok, eu estou confirmando. A senha dele, um exemplo, 2222. Pede para confirmar, onde eu digito novamente 2222. Aqui embaixo, como já vimos anteriormente, quais são os atributos? O que o Diego vai poder fazer nesse sistema de alarme? Um exemplo, vamos dizer aqui que ele vai poder armar a partição A ou B, se estiver particionada, desarmar o meu alarme e ele vai poder operar PGM 1, 2 e 3. Um exemplo. Venho aqui, mando salvar. Ah, mas ele terá também o controle remoto. Então, venho aqui, pressiono aqui e digo que a tecla 1, ele vai armar e desarmar total. Um exemplo. A tecla 2, ele vai acionar PGM 2. Um exemplo. Salvo. Na tecla 3 do controle remoto vai ser pânico. Mando salvar também. Então, dessa forma aqui, eu já configurei o que cada botão do controle remoto do usuário Diego poderá fazer no meu sistema. Quando eu clico em voltar novamente, eu venho ao menu raiz. Só para reforçar, eu tenho disponível até 10 telas aqui, ou seja, a programação de todas as senhas do meu sistema. Quando eu clico em voltar aqui, eu volto também ao meu menu raiz, o menu raiz de programação do meu sistema. Então, quando eu chego nesse menu, eu vou programar partições, um exemplo. No caso da nossa Active 20, ela disponibiliza até 2 partições. Então, eu venho aqui, posso deixar apenas uma partição ou programar 2 partições. Um exemplo, venho aqui e digo que são 2 partições e confirmo. Quando eu confirmo, aí já me aparece partição A e partição B, onde sempre na setinha ao lado aqui, eu vou dizer qual é o nome da partição, qual é a conta, que é a identidade lá na empresa de monitoramento, quanto tempo que a sirene fica tocando, caso haja alguma detecção de algum sensor, horário de auto-arme, que é a função que a gente sabe que é para o alarme auto-armar toda vez automaticamente, tempo de arme por não movimento, quantos minutos que se o sensor ficar sem detectar movimento algum que vai auto-armar o meu alarme. Então venho aqui e mando voltar. Voltei ao menu anterior,
venho aqui sempre no raiz. Então tem a parte de comunicação, onde caso eu esteja trabalhando com ela no modo aí de monitoramento, eu tenho aqui o IP de destino, se ela vai comunicar com a empresa de monitoramento via internet. Tem as configurações do módulo internet do meu alarme, configurações do modo GPRS, se ela for comunicar via GPRS. Aqui um exemplo, eu vou clicar aqui, GPRS. Quando eu clico aqui, ele vai me dizer qual é a versão do módulo GPRS. Eu posso dizer se eu quero ou não que ela reporte via GPRS, se eu quero ou não que priorize a comunicação via GPRS. Então, olha só, como já mencionado em telas anteriores, quando está aqui com a confirmação, eu tenho que chegar e salvar a configuração que eu quero. Aqui, APN login relacionado ao meu cartão. E aqui eu posso observar que é a primeira tela de 3 telas disponíveis dentro dessa programação. Então eu posso vir aqui, a segunda tela mencionando ainda em relação ao meu chip, terceira a tela continuando nessa programação. Quando eu digito aqui em voltar, retornei ao menu raiz da aba comunicação. Cliquei em retornar novamente, voltei ao menu de programação principal. Aqui eu tenho a aba de horários, arme por não movimento, o início e o seu fim, e o primeiro autoteste quando eu estou trabalhando com ela sendo monitorada. Teclei em voltar, venho aqui em tempos, tempos de entrada e tempo de saída, zona inteligente, e mais uma vez reforço aqui, estamos na primeira tela de 2 possíveis dentro da aba de programação tempos. Então eu venho aqui, a segunda tela está me dizendo intervalo de autoteste, teste do meio secundário, falta de rede elétrica ou falta de linha telefônica, para me informar depois de quanto tempo que está havendo essa situação. Quando eu clico aqui, retornar, eu retorno ao menu raiz de programação do meu sistema. E eu venho aqui, olha só, data e hora. Quando eu clico, eu posso dizer aqui, qual é a data de hoje. Sempre com 6 dígitos. Hoje é o dia 10 do mês 6 do ano 20. Definir a data? Ok. A hora do meu alarme. Então eu venho aqui, vou definir horas, vou definir minutos, e agora, a exemplo, 11h34 e 00. Ok? Então já está dizendo para mim a data e a hora, e aqui eu vou definir se eu quero que seja atualizado de forma automática, de acordo com o horário de Brasília, um exemplo. Quando eu retorno ao menu anterior, eu tenho o último campo de programação aqui, que é de teclados, que é justamente para quê? Para eu definir o meu teclado 1, eu quero que ele tenha a zona, ele vai pertencer à partição A ou à partição B? Eu quero que esse teclado aqui, ele tenha a função de arme rápido. O que é a função de arme rápido? É a função onde, com apenas um clique, sem a necessidade de eu digitar a senha, o meu sistema de alarme será armado. Eu quero que ele tenha um bip de indicação que está entrando ou saindo alguém, que esse tempo está sendo ativado. Eu quero que esse teclado informe bip de problema. Eu quero que esse teclado mantenha ou não a luz de fundo acesa. Então, sempre eu vou configurar de acordo com a necessidade do local, essas configurações aqui do nosso teclado.
Prosseguindo aqui, quando eu dou um clique em retornar, eu volto ao menu anterior e olha só que bacana, aqui a JFL, ela disponibiliza no nosso teclado mensagem 1 e mensagem 2, que é o quê? Quando o nosso teclado ele está em stand-by, ele fica com a data e a hora e a mensagem 1 e mensagem 2 visíveis na sua tela. Então eu venho aqui, um exemplo, mensagem 1, eu vou editar. Um exemplo, eu posso colocar aqui a família, o nome da família. Família Silva, um exemplo. Dei um OK. Olha só, a mensagem 1 sempre vai aparecer. Família Silva. Mensagem 2. Mensagem 2 eu posso editar e colocar uma segunda frase que eu queira, ou uma segunda palavra, né? Então, um exemplo. A família Silva é a mensagem 1, a mensagem 2 vai ser união, um exemplo. Então, vai ser aqui união, dei um OK e fica aqui na mensagem sempre que o meu teclado estiver em stand-by. Vai aparecer mensagem 1, família Silva, mensagem 2, a palavra união. Então eu posso editar da forma com que eu quiser. Se eu venho aqui e mando retornar, eu voltei ao menu raiz de programação do meu sistema. Então olha só, meus amigos, quando eu digo aqui, eu estou facilitando a configuração, mostrando a vocês conseguiram aí observar o quanto é bem simples a gente operar o sistema de alarme através do nosso teclado TS400. Então, toda e qualquer configuração que eu queira fazer, eu consigo aí através do nosso teclado, de forma rápida, de forma intuitiva e muito mais prático, né? Então aqui o TS400, até quando a gente vai ofertar ao nosso cliente, às vezes o que a gente até passa nos nossos treinamentos é o quê? Quando eu viro e falo assim, olha, ô Diego, eu vou instalar o sistema de alarme na sua casa. Esse sistema de segurança, ele pode ter um teclado. A JFL tem o teclado TEC 300, que é o nosso teclado aí, que é o teclado LCD. E nós temos também aí o teclado TS400, que é o touchscreen. Só que daí quando eu vou ofertar para o Diego, qual que é o teclado que você quer? Na hora de ofertar para ele vai observar na sua explicação, ótimo, é um teclado, o touchscreen é o toque à tela, o LCD tem as teclas de botões e tem uma teclinha lá que é o LCD, né? E eu consigo visualizar tudo. Bacana. Mas qual que é a diferença de um para o outro aí na hora? Aí é onde fica a dica que a gente dá. Por exemplo, eu como instalador, eu poderia ter até um teclado desse daqui, é o que a gente recomenda a vocês, como ferramenta de trabalho. Por quê? Na hora que eu estiver instalando lá na casa do Diego, o Diego vai observar a facilidade de programação através aqui do touchscreen. E mais, a facilidade de operação do sistema. Daí o que eu faço? Eu posso deixar um cartão de memória do tipo SD direto no meu teclado e esse cartão de memória ele vai rotacionando as fotos. Por quê? Porque às vezes eu só explicando para o Diego, olha Diego, é um teclado touchscreen, é um teclado que tem a função porta-retrato digital, é um teclado que vai facilitar o seu dia a dia. De repente ele não consegue enxergar quantos benefícios, todos esses benefícios. Então eu tendo um teclado como ferramenta de trabalho para configurar o meu alarme, ele vendo esse teclado,
ele mexendo, operando nesse teclado, a sua chance aí de ofertar o produto e ter o sucesso da venda dele é muito maior. E aqui agora a gente vai para uma segunda parte, que é quando a gente vai falar de como o usuário pode interagir com o TS400. Então agora a gente mencionou sobre programação e vamos passar agora como o usuário, o consumidor pode interagir com o produto. Então vamos aqui, ó. Eu finalizei na aba e olha aqui, ele está me dando agora a tela de data, a data já está atualizada e a minha hora está atualizada. Quando eu venho aqui, ao lado não tem indicação mais de problema algum. Não sei se recordam ou estão desde o início, estava me dando uma atenção aqui que eu estava com a falha de bateria, onde eu já não tenho mais. Então eu, como consumidor, como cliente, quando eu teclo aqui no meu teclado, ele vai me mostrar aqui essa tela inicial. Então eu venho aqui, o nosso alarme está particionado. Eu quero a minha partição A, eu quero armar. Então eu pressionei na partição A, armar. Vamos armar como usuário Valmir, um exemplo. A senha é 1111. Partição A armada. Então, tempo de saída, que de fábrica e a gente não alterou, é um tempo de 1 minuto. Então, durante 60 segundos aí, vai ficar contando o tempo de saída. Caso o Valmir chegue, eu chego até o meu teclado e pressiono desarmar e a minha senha, eu desarmo o meu sistema. Então, assim, eu estou operando o meu alarme para armar ou desarmar. Ainda quando eu toco aqui, ó, na tela inicial, se eu vier aqui nessa aba que vai me dar acesso às configurações, essa primeira tela, como a gente já mencionou, é a tela que o consumidor terá acesso. Então, um exemplo, clicou em zonas. Eu quero visualizar quais zonas estão abertas. Eu venho aqui, visualizo. No caso, a nossa Active 20, ela disponibiliza até 22 zonas. Nenhuma delas tem alguma observação. Ou seja, se estiver aberta, vai ter um traço mencionando. Um exemplo, eu vou simular que a nossa central aqui, ela está com a zona 1 aberta. Então, quando eu abrir a zona 1, já me indicou aqui que a zona 1 está aberta. A partir do momento que o sensor lá da minha zona 1 parou de detectar, automaticamente ele vai me informar que a zona foi fechada. Quando eu venho aqui, volto ao menu anterior, ainda continuo em zonas, caso eu, como usuário, quiser inibir alguma zona. Então, às vezes, temporariamente, eu quero deixar uma determinada zona do ambiente desativada. Eu venho aqui, seleciono inibir zonas, eu vou digitar a minha senha e, na sequência, eu vou dizer qual zona eu quero que seja inibida. No caso da Active, eu observo a vocês que essa função de inibir zonas tem que estar habilitada para o usuário. Quando eu retorno aqui no menu anterior. PGMs. A gente lá na configuração disse que o Valmir, ele terá acesso a PGM1. Então, se eu digitar a senha 1111, aqui está dizendo de função não programada. Mas é por quê? Porque eu não habilitei as PGMs lá no menu anterior. Continuando ainda nessa tela, eu consigo ver a memória de disparos. Se tiver algum disparo de alguma zona, vai indicar para o usuário aqui.
Algum problema que eu tenha no meu sistema vai indicar aqui. Função Honda, caso eu tenha. Configuração, olha só, essa configuração aqui é que é um dos grandes diferenciais do nosso teclado. Então, através do teclado TS400, a gente já reforçou que ele tem aí a função de porta-retrato digital. Então, a gente está aqui com um cartão também. Esse cartão a gente vai simular com algumas fotos, né? A transição, o modo de funcionamento dele. E uma outra função que eu tenho também, que só é possível através do cartão de memória, é eu salvar também a planta baixa do local. Ou seja, eu definir e mostrar a planta do ambiente. Onde está a zona 1? A zona 1 está na sala, zona 2 na cozinha. Então eu mapeio, eu salvo um mapa, uma planta do local diretamente no meu cartão. E esse cartão de memória, eu consigo colocar fotos e eu consigo colocar a planta baixa. Então a gente vai ver aqui o quão simples é para eu poder operar nesse sistema. Então olha só, a gente tem o nosso teclado aqui. Aqui na parte superior dele, eu tenho a entrada de cartão aqui. E aqui ao lado, eu tenho a entrada de conexão serial. Então, às vezes, quando eu necessitar programar a minha central, através do notebook, eu entro diretamente com o cabo programador aqui, que eu tenho acesso a todo o campo de programação do meu alarme. E do meu cartão de memória, eu venho aqui, ó, na posição, eu vou inserir ao meu teclado, com o auxílio de uma chave, eu vou empurrar esse cartão até observar que ele se travou. A partir desse instante, eu venho aqui no meu teclado e vou na configuração dele. Olha só, configuração do meu teclado. Eu quero aqui, ó, que no meu teclado tem as imagens, habilito a apresentação de imagens. Então, anteriormente eu já fui e salvei essas imagens diretamente no meu cartão. O intervalo das imagens, né? O intervalo para me mostrar essas imagens. 5, 10, 15 ou 20 segundos. De fábrica já sai em 10 segundos. Retorno aqui. Habilito a apresentação e salvo a configuração. Planta baixa da mesma forma. Eu habilito a função planta baixa. Partição A, olha só, a gente já tem uma pré-definida para mostrar a vocês. Partição B, se eu estivesse com a utilização da partição B, já apareceria a planta baixa da partição B aqui. Né? Então, dessa forma aqui, habilito a planta baixa, ok. Aqui eu já estou habilitado a função porta-retrato. Então, quando o meu teclado estiver aqui em stand-by, ele vai começar a mostrar para mim todas as imagens salvas. Né? Então, eu posso utilizar um cartão aí de até 1 GB e salvando as imagens, todas as fotos. A cada 10 segundos aí ele vai fazendo a transição. Então, dessa forma, meus amigos, um exemplo, está instalado lá na residência. Eu chego até o meu cliente, e habilito para ele, por exemplo, as fotos dos momentos da família dele. Eu tenho essa opção. Sem um comércio, o teclado, geralmente fica próximo à entrada. Eu posso, por exemplo, orientar ele a salvar alguns itens em promoção. Então, enquanto a pessoa estiver ali no ambiente, naquele comércio, eu tenho aí a possibilidade de apresentar as promoções do meu ambiente. Ou, se eu trabalho com a instalação, eu também posso colocar a foto da logomarca da minha empresa.
Isso, claro, com o consentimento desse meu cliente, né? Então, ele me dando consentimento, eu consigo colocar aí também a foto da minha logomarca, um exemplo. Então, dessa forma aí, eu consigo utilizar o nosso TS400 em todos os modelos Active JFL. E olha só, aqui eu vou mostrar para vocês o nosso teclado que já está salvo, né? Já está com a transição das imagens. Então aqui nós temos fotos onde de 10 em 10 segundos ele vai atualizando a foto que ele vai transmitir na sua função como porta-retrato digital. Tá certo, meus amigos? Alguma observação mais? Alguma observação, alguma dúvida? Alguma dúvida aí, Diego? Né? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta a fazer? Não, tá bem tranquilo. Só o pessoal da Previx Segurança está perguntando sobre o pânico no teclado. Ele queria gerar um pânico no teclado aí. Ótimo. Mostrar para ele, por favor. Um abraço aí, Previx. Vamos fazer agora aqui, ó. Quer ver? Vamos aqui no nosso teclado, vamos retornar ele que está aqui com transição de imagens. Venho aqui, menu de programação. Como o pânico no teclado depende de eu habilitar a função, eu venho aqui na programação como instalador, digito a minha senha, que de fábrica é 5678. Quando eu venho aqui, olha só, eu tenho a função pânico. Eu venho aqui, seleciono pânico. Como que eu quero esse pânico? Eu quero um pânico comum, habilito ele. Eu quero um pedido de emergência médica, habilito ela. Eu quero incêndio, habilito também. Qual desses pânicos que eu quero que seja acionada a sirene? Eu seleciono através dessa aba aqui e mando salvar a configuração. Automaticamente, quando eu volto aqui, pânico, já estão os 3 tipos de pânico mostrando ao meu teclado. Eu voltando ao menu anterior, que é o menu de programação, ao menu anterior, eu posso observar que agora eu tenho essa indicação aqui, ó. Então, através dessa indicação, que é a minha informação de que eu tenho pânico habilitado na minha Active. Então, quando eu clico aqui, eu posso dizer qual é o tipo de pânico que eu quero que seja reportado. Assim está bem, Previx? Mais alguma dúvida, mais alguma observação? Né? Então, aqui a gente mostrou como que se faz aí o acionamento do pânico através do nosso teclado touchscreen. Um forte abraço e até a próxima.